Quando falamos de hipertensão intracraniana idiopática, falamos muito sobre o líquor. A punção mede o líquor, o Diamox reduz o líquor e existem até cirurgias que desviam o líquor. Mas afinal, como o líquor de fato se relaciona com essa doença? O que o líquor tem a ver com HAI? Para entender isso, imagine que o seu cérebro é como uma cidade. Todos os dias existe fluxo constante de entrada e saída. E o líquor, ele é parte desse sistema. Ele é produzido continuamente, circula ao redor do cérebro, protege estruturas nervosas, transporta nutrientes e depois ele precisa ser drenado. Em uma situação normal, existe um equilíbrio. O que é produzido é igual ao que é absorvido. Agora, preste atenção. O líquor ele é absorvido dentro de grandes veias cerebrais. Nós chamamos de seios venosos. Quando essas veias elas estão funcionando normalmente, o líquor ele é absorvido sem dificuldade. O problema começa quando a pressão dentro desses seios venosos aumenta. Quando isso acontece, o líquor passa a encontrar mais dificuldade para ser absorvido pelos seios venosos. Ele continua sendo absorvido, mas não na velocidade necessária. E quando isso acontece, a pressão começa a subir ainda mais. Para você entender melhor, imagine uma grande avenida de Curitiba como a Visconde de Guarapuava ou uma avenida paulista de São Paulo, por exemplo. Em um dia normal, os carros das ruas paralelas, eles conseguem entrar na avenida sem dificuldade. O trânsito flui. Agora, imagine que essa avenida comece a ficar cada vez mais congestionada. Quanto maior o congestionamento, mais difícil fica para os carros das ruas laterais acessarem a avenida principal. Eles continuam conseguindo entrar, mas encontram cada vez mais resistência. Algo muito parecido acontece dentro do cérebro. O líquor ele é drenado para dentro dos seios venosos, que funcionam como essas avenidas principais. Quando a pressão dentro desses seios aumenta, o líquor passa a encontrar dificuldade para ser absorvido. E aí começa um ciclo vicioso. E quanto mais difícil fica a drenagem do líquor, maior a pressão intracraniana. E quanto maior a pressão intracraniana, mais essas veias podem ser comprometidas e estreitadas. Isso aumenta ainda mais a pressão venosa, dificulta ainda mais a absorção do líquor e o ciclo ele continua se alimentando. Durante muito tempo, nós acreditamos que HAI era apenas uma doença do líquor. Hoje, nós entendemos que é muito mais do que isso. É uma doença do equilíbrio. Um equilíbrio delicado entre líquor, as veias cerebrais e a pressão dentro da cabeça. E essa é a minha principal mensagem do vídeo de hoje. Muitas vezes, o líquor ele não é a causa do problema. Ele é apenas um mensageiro, mostrando que algo deixou de funcionar como deveria. E talvez seja justamente por isso que alguns pacientes melhoram quando nós reduzimos a produção do líquor com medicamentos, enquanto outros melhoram quando nós restauramos ou restabelecemos o fluxo normal das veias cerebrais. E quando compreendemos isso, nós começamos a entender por que alguns tratamentos atuam diminuindo a produção do líquor, enquanto outros atuam melhorando a drenagem venosa do cérebro. Então preste atenção, o líquor ele não é necessariamente o vilão da história. E entender isso muda completamente a forma com que enxergamos a hipertensão intracraniana idiopática. Meu nome é Luiz Penzo, eu sou especialista em HAI e quero saber de você, qual é a sua dúvida? Deixa aqui nos comentários para servir de inspiração para os próximos vídeos. Pensa comigo, pensa com Penzo.